Olá, ouvintes! Aqui é a Marina e este é mais um episódio do podcast do Histórias que Fazemos, na série Histórias, Memórias e Experiências de Teresópolis. E neste episódio eu vou falar sobre os patrimônios culturais de Teresópolis. Afinal, o que é patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é aquilo que representa a história e a cultura de um país ou de uma comunidade. É tudo o que criamos e valorizamos para nos representar e que queremos preservar. E os patrimônios oficiais de uma região ou de uma comunidade são escolhidos pelo governo, por órgãos públicos, que aqui eu vou falar sobre o IPHAN, com PH, e o INEPAC. Mas rapidinho, preciso fazer um link com o que eu já falei antes sobre memória social. O patrimônio cultural está relacionado com a memória social, porque essa memória também faz essa função de preservar e transmitir a cultura de um povo. Essa memória social está carregada dos conceitos e experiências de um povo e transmite ensinamentos de uma geração a outra. A memória social, ela conta como esse povo faz a sua história, certo? O patrimônio cultural, de maneira parecida, transforma a memória em história, apenas que faz isso através do apoio e reconhecimento do governo. O título de patrimônio cultural reconhecido pelo governo funciona para marcar oficialmente essa comunidade no mapa, torná-la conhecida, ao tornar público o seu patrimônio cultural. E é isso que o IPHAN faz em nível nacional. IPHAN com PH, quer dizer Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o outro que eu falei é o INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, do estado do Rio de Janeiro, no caso. Enquanto o INEPAC se preocupa em reconhecer e preservar o patrimônio cultural fluminense, o IPHAN se preocupa em reconhecer e preservar o patrimônio cultural brasileiro. E são esses órgãos públicos que definem como os bens culturais se tornam patrimônios culturais. Esses bens culturais podem ser desde construções arquitetônicas, como casas, igrejas, até formas de expressão, como música e dança, e técnicas de produção, como o fazer do queijo Minas, o fazer da viola, o fazer do acarajé. Ofícios que são também bens culturais porque eles são feitos de saberes e técnicas específicas que são transmitidos artesanalmente, ou seja, que não podemos aprender na escola, aprendemos na prática e com mestres. Mas Marina, como funciona isso aí? Como podemos fazer um bem cultural se tornar um patrimônio cultural? E o que ganhamos com isso? Então, eu vou falar desse processo de patrimonialização, de tornar um bem patrimônio, pegando alguns dos exemplos dos patrimônios de Teresópolis. No caso da Casa de Memória e das ruínas da Quinta da Magnólia, que vimos antes, foi o INEPAC que os definiu como patrimônios culturais do estado do Rio de Janeiro. E isso quer dizer que, como patrimônio, não só essas casas devem ser preservadas em sua forma original, mas também elas têm a função de contar e representar a memória e a história do estado do Rio de Janeiro ou da cidade e de seu território. A Quinta das Magnólias foi construída em 1845, na posse de um inglês administrador que foi sócio de George Marsh. E em 1868 foi a família Perry que passou a ser dona da propriedade. No site do INEPAC diz que o processo de tombamento é de 1983 e consta como tombamento provisório, não há dados sobre seu tombamento definitivo. E em 1999 a casa sofreu um incêndio e ficou abandonada desde então. Outro patrimônio cultural em Teresópolis, reconhecido pelo INEPAC, é o chalé na Praça Baltazar da Silveira. O seu tombamento é de 1988 e hoje é a Casa de Memória. Antes disso, foi residência, foi ginásio, hotel e até a Biblioteca Municipal e sede da Secretaria de Cultura.
Para um bem cultural ser reconhecido como patrimônio cultural, ele precisa responder a critérios estipulados pelo INEPAC ou pelo IPHAN. E casas como essas são tombadas pelo valor histórico da sua arquitetura, sendo a arquitetura uma forma de expressão artística das construções. E os prédios tombados normalmente têm arquiteturas monumentais, são obras de arte, como a Esplanada de Brasília, ou tem estilos que marcam um tempo histórico, como o neoclássico do Colégio Gino. E tem mais para além da arquitetura. Como um bem tombado, essas casas passam a ser um bem público, o que quer dizer que não podem mais ser uma propriedade privada. Sendo algo público, deve ser aberto e servir aos interesses da população. E assim deve se preocupar em responder aos interesses da população, e isso é feito para garantir que a memória que ele preserva e a história que ele conta não represente interesses particulares. O chalé, com a casa de memória, cumpre um papel público, que é divulgar as memórias do município. Ali vimos sobre a construção da ferrovia, sobre a folia de reis, os músicos sanfoneiros da cidade e fazendeiros, claro. Mas podemos ver mais, não podemos? Eu sei que podemos contar mais também. Eu não vou falar muitos detalhes da ruína da Quinta das Magnólias, porque ela já diz por si. Uma coisa que acontece com a memória é que ela é viva. Ela é a representação do nosso passado e essa representação pode mudar com o tempo. Então, muitas vezes, alguns patrimônios, como prédios tombados, deixam de ser efetivos porque eles não representam mais a nossa cultura e a nossa memória. Congelados como a representação de um passado inalterado, eles perdem a habilidade de dialogar com as gerações seguintes. E é por isso que muitos museus fazem uso de atividades culturais e educativas para manter esse vínculo com o presente, com o tempo vivo, com as pessoas e com o público. Patrimônios culturais são mais do que prédios antigos. Vamos lá! Os patrimônios culturais manifestam a cultura de seu povo e contam sua história. Nos ensinam quem somos, de onde viemos. Ou deveriam, né? Então, essa é uma forma de fazer história, de registrar e reconhecer a memória do povo, oficialmente, perante o governo e as políticas públicas. Se não estamos satisfeitos com a representação que existe, as representações que existem, atualizamos ou criamos as nossas. Quais são os patrimônios culturais que podemos identificar em Teresópolis, que possam contar mais da nossa história? O IPHAN reconhece no estado do Rio de Janeiro o jongo. E será que aqui, na zona rural de Teresópolis, podemos encontrar registro da presença da tradição do jongo? Se havia jongo nas fazendas de Teresópolis? Ou repentistas mesmo? O repente, que é como o bisavô do rap, está em processo de instrução para registro como patrimônio cultural. E o circo de tradição familiar também. E eu sei que aqui em Teresópolis temos rappers repentistas e uma companhia de circo formada por uma família. Isso é referência cultural. Eu só queria dizer que vocês, como muitos outros agentes culturais, produzem riquezas culturais para a cidade. E com o tempo, essa produção cultural forma a memória da cidade. O que eu começo a olhar é que é possível fazer história através de iniciativas culturais. Eu estou apenas reconhecendo a história sendo feita. E sobre o patrimônio cultural, por que é importante ter a cultura e a memória de um povo reconhecidas como oficiais pelo governo? Essa é uma forma de torná-las públicas, e sendo públicas, elas entram no radar para recorrer a fomentos e a captação de recursos. Isso insere essas comunidades, essa população, no mapa político e também no mapa econômico. Ao termos um patrimônio cultural listado e registrado, podemos desenvolver atividades culturais e educativas para servir ao desenvolvimento local, ao crescimento da cidade. Os patrimônios podem gerar efeitos positivos para a economia de uma cidade ou região quando eles são articulados com o turismo, por exemplo. Mas ainda é tremendamente importante que eles se mantenham fiéis à identidade local, que eles representem a memória e a história da população da cidade.
O turismo nos mostra bem como é possível fazer o dinheiro entrar e girar dentro de uma cidade ao receber visitantes. Os turistas trazem consumo e investimentos para a região, público para as atrações culturais. E com isso, o turismo acaba gerando empregos em comércio, em obras de reforma e revitalização, em hospedagem, em eventos culturais. Essa movimentação de uma população extra promove o desenvolvimento de atividades econômicas e produtivas, mas não podemos esquecer da população local. O turismo é uma forma com que a patrimonialização pode ser positiva para uma determinada comunidade e sua região. Ela ajuda a promover o turismo e, com ele, os investimentos no território. Mas, para além do lado econômico que o turismo traz, que é importante a mobilizar iniciativas para o desenvolvimento local, não podemos esquecer do lado cultural, a alma, que essa patrimonialização traz à sua população. E mesmo do seu potencial pedagógico. Eu já falei um bocado aqui de como a cultura é pedagógica, de como ela nos ensina e como podemos aprender com as manifestações culturais, com a memória. O patrimônio cultural, afinal, é uma forma de tornar a história pública. É uma forma de fazer história, de registrá-la e divulgá-la. E é por isso que o Histórias que Fazemos trabalha a história pensando nele também. Como falamos, histórias, memórias e experiências, tudo junto. A história no nosso dia a dia, nossa, que fazemos. E muito obrigada pelos ouvidos, meus queridos. Aqui é a Marina Bravo e este foi o podcast do Histórias que Fazemos, na série Histórias, Memórias e Experiências de Teresópolis.